Olá, minha gente, tudo bem? Olha só, nós estávamos falando aqui a respeito, não é, dos modelos já. Foi assim que nós encerramos o nosso bloco anterior, não foi? Então a gente viu o modelo do padrão ofício. Na verdade, nós vimos o modelo, a estrutura do ofício, já entendendo que esse modelo do ofício pode se estender a outras correspondências, especialmente o aviso e o memorando, tá? Porque, na verdade, essa diagramação, ela ajuda muito, né? Vocês viram quantas especificidades? Você tem o cabeçalho, o rodapé, que já vai no timbre da própria folha, né? Dependendo do órgão, já tem tudo prontinho. Depois, o que a gente tem? A gente tem sempre a identificação do documento, que facilita o arquivo disso. Depois, à direita, local e data. Vamos fazendo comigo, que é chamada oral. Local e data, volta aqui para a esquerda e a gente tem o destinatário, certo? Que pode ter lá o seu endereço a depender do envelope, como eu disse. Depois a gente tem o assunto, aí vem o vocativo, não se pode confundir vocativo com destinatário. Destinatário, destino, vocativo, vocário, estou chamando, certo? Aí nós temos o corpo do texto, certo? Quando houver 2 ou mais parágrafos, a gente enumera. E por fim, nós temos lá o fecho, atenciosamente ou respeitosamente, a depender das relações aí entre o destinatário, não é, e o remetente, mas vamos lembrar que nós temos também as autoridades estrangeiras que aí vão seguir o modelo próprio, beleza? E depois, por fim, a gente tem a identificação do signatário, né? Já deu para saber tudo de cor? Coisa linda, né? Porque a gente simplificou muito isso, né? Simplificamos tudo mastigadinho para você. E agora a gente continua entendendo. Então é o seguinte, se a diagramação não é a diferença entre o ofício e o aviso, do que consiste o aviso, afinal de contas? Veja aí. O aviso é expedido exclusivamente, o hífen pulou aqui, né? Por ministros de Estado para autoridades de mesma hierarquia. Então, principalmente entre os ministros, é que o aviso é emitido, tá certo? Com a finalidade exatamente de assuntos oficiais, pelos órgãos da administração pública entre si. Vejam que agora não tem mais o particular no meio, ok? Então, gravem aí os ministros de Estado e autoridades de mesma hierarquia. Ok? Muito bem. Então eu digo para vocês o seguinte, que o aviso é uma forma de eles conversarem entre eles, né? De forma documentada, certo? Como o aviso pode ter o padrão ofício, a gente só vai dar uma olhadinha no que está aqui para rever pontos importantes dessa diagramação. Então vejam só, claro que aqui nós poderemos encontrar o cabeçalho, aqui embaixo o rodapé. Nesse modelo do Manual da Presidência não foi colocado, mas pode haver, obviamente, porque é a identificação do órgão, né? Aqui, vamos lembrar, nós temos a identificação do documento. Olha lá, aviso, número tal, depois vem a sigla do órgão expedidor. Aqui nós temos local e data. Vão gravando onde está local e data. Eles adoram perguntar onde está o local e a data. Adoram perguntar quais são as informações que compõem a identificação do documento, e nós já falamos, né? É o nome do documento, número, ano e órgão expedidor, certo? Aí não apareceu o ano, mas eles cobram dessa maneira, tá tudo bem? Aqui, o que a gente tem mesmo? O destinatário. Aqui nós temos o destinatário. Muito bem, aí aqui vem o assunto em si. E depois, o que a gente tem aqui? Nós temos aqui o vocativo. Né? Senhor ministro, aí observem, corpo do texto, o fecho e aqui a identificação do signatário, que é a identificação daquele que assina a correspondência, que está, na verdade, fazendo o aviso, aquele que emitiu o aviso, tá certo? É bem tranquilo isso, né, gente? Eu acho bem tranquilo. Bate a foto aí, dá uma piscadinha, que eu falo que a nossa piscadinha, ela registra. Você piscou, bateu flecha, então já tá tudo registrado, né? Então, lembra, faz agora na sua cabeça.
cabeçalho, rodapé, não é? Aqui em cima, identificação do documento, já para saber com tudo daqui de cor. Depois, a gente tem local e data, e depois o que mesmo? Identificação do documento, aí o assunto, o vocativo, texto, fecho, identificação do signatário. Beleza? Pronto. Bem, lembrando que aviso não vai para particulares, né? É uma troca de correspondência entre os ministros de Estado e as autoridades de mesma hierarquia que ele. Tá certo? Pronto, então agora a gente vai falar sobre o memorando, né? O memorando já é um documento que se caracteriza pela celeridade. O que significa isso? Pela rapidez. Ele é, na verdade, um documento muito simples que faz parte do cotidiano da administração, né? Se alguém aí já trabalhou em banco, alguma coisa do gênero, já emitiu memorando, já recebeu. Então, o memorando, na verdade, algumas pessoas de um mesmo setor, como a gente costuma dizer, não é? Como que as pessoas se comunicam, ou de um setor para outro, enfim, né? No caso dos órgãos do órgão público, vejam aí que eu marquei para vocês. O memorando é a modalidade de comunicação que vai acontecer entre unidades administrativas de um mesmo órgão. Daí a gente dizer que é de ordem interna. E como é uma comunicação interna, ele é célere, como eu falei, porque ele é rápido, é simples e rápido, né? Se a comunicação for uma coisa que tem que ser feita rapidamente, entre funcionários de um mesmo setor ou entre as unidades daquele órgão, então as pessoas emitem um memorando, certo? E vejam que aí não importa a hierarquia entre elas, certo? Essa hierarquia é indistinta, um pode mandar para o outro. Tranquilo? Então não pode esquecer que é de ordem interna. Vou até escrever melhorzinho aqui. Pronto, é isso que vai marcar para nós, não é? O memorando. Muito bem. Aí nós temos aqui, né, aqui ao lado, o modelo de novo. Lembra que o memorando faz parte do padrão ofício, portanto, pode ter exatamente a mesma estrutura que o ofício. E vamos repetir. Ó, aqui a gente tem a identificação do documento, certo? Aqui, o que é que nós temos? Olha lá, o senhor chefe do departamento de administração. O que que nós temos aí? Aí nós temos o destinatário. Lembra que tem o AO, não vai confundir com o vocativo. A tia Lu já falou, né? Não pode fazer essa confusão. Vejam, ao senhor chefe de departamento tem o AO ou a vossa senhoria, ó, o que você já sabe? Não vai acento grave, e se tem esse A, se tem a preposição, ou no caso o AO, porque aí vem antes do senhor, como a gente já viu, a gente já sabe que se trata de destinatário. Não vão fazer confusão com o vocativo. Tudo bem? Bom, aqui ao lado a gente tem o local e data, aí a pessoa nem pôs local, por quê? Porque se é de ordem interna, ela não mandou para outro estado, para outro país, certo? Então é por isso que a pessoa nem colocou o lugar. Se fosse em outro lugar, ela teria colocado, acredito eu, né? Só por isso, uma questão simples. Aqui a gente tem o assunto deste texto. Neste modelo de memorando não foi colocado o vocativo, vocês perceberam? Não foi posto. Mas vejam, como eu disse, esse modelo está no Manual da Presidência da República, viu, minha gente? Portanto, não esquente a cabeça. Pode ter a mesmíssima estrutura do ofício e, como a gente está vendo, às vezes não, mas não dá para a gente dizer que nunca vai aparecer vocativo no memorando, é isso que eu quero dizer. Aí nós temos todos os parágrafos, que é o corpo do texto, depois vem o fecho, e aqui nós temos a identificação do signatário. Beleza? Ótimo. Vamos continuar aqui. Daqui para frente nós saímos do padrão ofício, certo? Daqui para frente a gente sai do padrão ofício. O que a gente tem aqui agora? Veja, nós temos mais estes dois, que são exclusivos dos órgãos públicos, certo? Por que eu falo isso?
Aqui nós estamos trabalhando com a exposição de motivos de caráter informativo, mas o nome principal é a exposição de motivos, tá? Vamos entender sempre pelos nomes. Eu falo, se a gente grava os nomes dos documentos, facilita muito. Ofício, porque é aquilo que é oficial. Por isso que ele é tão amplo assim, né? Muito usado. O aviso, para dar um recado. O memorando, que é para não esquecer, porque tem a ver com memória, memorando. Né? Exposição de motivos agora, é para expor determinados motivos. Vamos entender o seguinte, aí ao lado, deixa eu mostrar para vocês, aqui ao lado do modelo, o que a gente tem de informação? Que esse modelo, que é a exposição de motivos, é um expediente dirigido ao presidente da República ou ao vice-presidente. Para quê? Para informar essas autoridades de alguma coisa ou propor alguma medida ou submeter à sua consideração um projeto de ato normativo. Quem emite isso? É ministro, certo? Então, a gente entende que quem emite é o ministro, certo? Vamos pôr aqui, o remetente é o ministro ou uma conjunta. O que é conjunta? É coletivo de ministro, certo? Então, ou um ministro ou vários ministros, se não todos, vão enviar, não é, para o presidente da República ou ao vice-presidente, caso ele esteja governando naquele momento, não é, essa exposição de motivos. Veja, vamos então entender o básico desse documento. O ministro ou os ministros querem fazer uma reforma no seu ministério. O que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que expor os seus motivos para essa reforma, para este projeto, para o presidente da República, certo? Então, a exposição de motivos, nessa hora, inclusive, pode ir como capa de um projeto. O projeto vai anexado com todas as informações necessárias para que o presidente possa avaliar, né, a importância desse projeto, se realmente essas alterações devem ser feitas. Entenderam? Por isso que a gente pensa, vai expor seus motivos. Pegou? Porque aí ele está pedindo, na verdade, né, quem escreveu, quem fez o destinatário, está pedindo a autorização ou a análise, pura e simplesmente, do presidente ou do vice. Tranquilo? Vejam aí que o modelo da exposição de motivos quase não difere do ofício. O que a gente tem aqui? A identificação do documento, local e data, certo? Vejam, excelentíssimo senhor presidente da República. Olha só, aí não tem o A nem o AO. Então, a gente já sabe que se trata de vocativo. Se é o ministro que vai enviar para o presidente, sempre haverá excelentíssimo senhor nesse vocativo. Vocês concordam? Sempre. Na exposição de motivos, sempre haverá o vocativo com excelentíssimo senhor e o presidente da República ou o vice-presidente da República. Tá certo? O vocativo sempre vai ser esse. Bom, aí nós temos aqui o corpo do texto, depois o fecho, sempre será respeitosamente, porque presidente está numa hierarquia superior ao do ministro, e depois a identificação do signatário. Caso essa exposição de motivos tenha sido emitida por uma conjunta, então o que vai acontecer? Todos os ministros deverão assinar esse documento. Beleza? Então vamos para frente. Olha aqui. A mensagem só é emitida e recebida pelos chefes dos poderes públicos. É isso que a gente tem que saber, porque daí os assuntos são diversos de acordo com o interesse público, tá? Então, nós temos aqui a identificação do documento. Temos aqui, vejam, excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal. Observem que é só o excelentíssimo, não existe A nem a O. Portanto, não é destinatário. Isso aqui é um vocativo, certo? Vejam que destinatário não entrou aqui nessa correspondência. Aí nós temos o corpo do texto e, por fim, o local e a data. Gravem local e data aqui embaixo quando se trata de mensagem, certo? Então, mensagem para os chefes de poder, é aviso, é lá para os outros, para os ministros de Estado e as autoridades de mesma hierarquia,
Entendido o que eu quis mostrar para vocês? Para a gente poder gravar os nomes, né? Mensagem está lá no topo para os chefes de poder. Aviso aqui embaixo, porque é ministro de Estado e autoridades de mesma hierarquia, tá certo? A mensagem é o modelo mais diferente de todos, porque é ele que traz local e data lá embaixo. Memorizando? Vai registrando, vai registrando. Daqui para frente, pessoal, nós vamos falar de modelos mais comuns, que bem provavelmente vocês já conhecem e sabem como se formulam. Por exemplo, o primeiro que vem aqui agora é a ata. Vejam só, a ata é o resumo escrito, não é, dos fatos e decisões de uma assembleia ou sessão ou reunião para um determinado fim. Quem mora em condomínio, por exemplo, sabe muito bem como é isso. Hoje muita gente, na maioria, mora em condomínio, então fica fácil. Né? As pessoas se reúnem para resolver algum problema ou para impor regras, enfim, para determinadas decisões que devem ser tomadas em conjunto com outras pessoas. Então, o que vai acontecer? Será selecionado um presidente, que é aquele que vai presidir a reunião, que vai conduzir a reunião, e um secretário, que é aquele que vai redigir a ata, tá? E aí o que vai acontecer é que eles vão colocar as informações necessárias na abertura da ata, vejam, a data, a hora e o local. É comum que os números venham por extenso para que se evite fraude, porque ata tem valor documental. É um documento importantíssimo, certo? Tem valor documental. E aí, vejam, vem lá a data, a hora e local. Aí vai aparecer também quem está presente, de uma forma resumida, a composição da mesa, que seriam aí o presidente e o secretário, como eu disse, se a ata foi publicada em mais de um lugar, onde foi que ela foi publicada, quais as suas publicações, certo? E aí o secretário começa a dizer qual é a ordem do dia, ou seja, para que foi feita aquela reunião, certo? E aí as deliberações, o que foi decidido. Tudo bem? Aí vem o encerramento e aprovação da ata e todas as pessoas que participaram dessa reunião têm de assinar e tem de ser assim nessa sequência que vocês estão vendo. Não pode haver rasura na ata, não pode haver espaço entre as assinaturas, certo? Justamente para que se evite fraude. Não se esqueçam. Ata tem valor de documento. Tranquilo? Então, vocês têm tudo marcadinho aí. Não se esqueçam que ata é para contar o que foi decidido. Pensa assim, ata é para contar o que foi decidido. Tudo bem? Tem de estar tudo registrado. Muito bem. O atestado. O atestado é fácil, é só a gente lembrar do atestado médico, não é? Porque tem atestado que só vem com esse título, atestado. Já outros podem vir com um nome específico, como nesse caso, atestado de bons antecedentes, certo? O atestado, ele sempre serve para atestar, para afirmar, para mostrar que realmente aconteceu algo com tal pessoa. Então, vai ser sempre em favor de uma outra pessoa, mostrando que aquilo que ela está dizendo é verdade. Como eu disse, lembra o atestado médico. Você pede o atestado médico quando você está doente para o médico, porque você tem de levar, por exemplo, ao seu serviço, para mostrar que você estava doente de verdade. De verdade. Tá certo? Bom, então, o que vai compor o atestado? Seu título, como nós estamos vendo aí, certo? O que está sendo atestado e para quem, que no caso é para o senhor Adelmiro Floresta. Observem que local e data vem embaixo, certo? E lembra do atestado médico, pode ter validade. Então, ele fala no dia de hoje, ficará em casa por 3 dias, então traz a validade. E aqui a gente sabe que é a identificação do signatário. Belezura? Pronto. Já vamos lembrar da circular? Circular é fácil, gente. Olha, circular é aquilo que circula. Não é legal a gente pensar assim? Muito simples. Por quê? Porque circular é um meio de correspondência pelo qual alguém, uma pessoa, se dirige ao mesmo tempo
a várias repartições ou pessoas. Né? Então, ele faz uma vez só e passa para todo mundo da empresa, por exemplo, certo? Então, é simples, ó. A circular também pode seguir o padrão ofício, tá? Aí a empresa decide. O órgão público é mais fácil seguir o ofício, também é decidido pelo órgão. Mas o que a gente tem de comum é o nome do documento com o seu número e o local e data aqui em cima. Né? Eu coloquei um aí que não é de modelo ofício para a gente ter uma referência, tá certo? Pode haver aqui em cima o assunto em si como um resuminho ou só o título, como nesse caso, como se fosse lá um texto de jornal, né? Que vem a chamada, depois vem o texto desenvolvido. Aí nós temos o texto, o fecho e a identificação do signatário. Então, importante lembrar sobre a circular mesmo é que é só uma pessoa que emite para várias pessoas ao mesmo tempo, certo? Essa é a informação mais importante sobre a circular. Depois, a gente tem a declaração. Bom, a declaração um documento muito parecido com o atestado, certo? Não deveria, na prática, ser expedido pelos órgãos públicos, ainda que haja, né, essa expedição, tudo bem? Mas o que a gente tem é um documento que manifesta uma opinião, ou um conceito, ou resolução, ou observação, enfim, aquilo que se quer declarar, aquilo que se quer dizer, assim como a Declaração dos Direitos Humanos. Tudo bem? Então, a pessoa declara, simples, vai pôr a identificação, tudo aquilo que quer dizer. Agora vamos gravar mesmo a estrutura. Gente, os mais cobrados em prova são os 5 primeiros documentos, tá? Destes daqui, a gente tem que saber mais como eles são montados, especialmente onde vai local e data, onde vai a identificação do signatário, que é fácil, é sempre aí embaixo, né? E saber um pouquinho do conceito de cada um, da finalidade de cada um. Essa é a parte mais importante dessas outras estruturas, tá? Vejam aí, requerimento. Requerimento, gente, é aquilo que você está pedindo, porque requerimento é o que se requer, certo? Então, a gente pode entender requerimento como pedido. O advogado faz petição, né? A gente faz requerimento. Tudo bem? Claro que toda vez que você requer algo, você vai requerer algo com base na lei, não é? Então, pensa sempre que são solicitações que a gente faz para autoridades de modo geral e também para os órgãos públicos, certo? E a gente pode usar como, no nosso dia a dia, inclusive, parecido aí, parece, né, que é um ofício, mas vejam as diferenças. A gente tem aqui o vocativo, depois nós temos o pedido em si, e aí o que torna o requerimento diferente, muito comentado em prova, isso aqui, ó, o fecho dele, né? Porque o fecho tem termos em que pede deferimento, tem que ter essa informação, tem que ter um pedido de deferimento, certo? É porque isso pode mudar um pouquinho essas palavras, mas tem de fazer o pedido do deferimento, aí virá um espaço para que esse deferimento seja escrito, ou seja, se foi aceito ou não, se vai ser correspondida essa solicitação ou não. Aí nós temos o local e data aqui embaixo, e depois a identificação do signatário. Beleza? Em seguida, nós temos aqui um relatório. Vamos lembrar, relatório é aquele documento que relata. Vamos pensar no relato. O que é relatar? O que é um relato? O relatar é contar, certo? Então, a gente pode pensar aí numa história. Uma história. Então, veja que eu escrevi aqui ao lado para vocês, que o relatório é a modalidade de comunicação pela qual se narra alguma coisa ou ainda se descreve. Normalmente, o relatório narra, porque é uma história, e pode conter descrições. Tudo bem? Pode ser minucioso ou não, a depender do objetivo desse relatório, né? E a pessoa vai registrar tudo o que ela viu ou que ela observou. Por exemplo,
Esse relatório aqui é para falar de um curso de inteligência policial no combate ao narcotráfico. Então, o que essa pessoa fez, essa Mariângela Margarida aqui? Vamos já entender que isso aqui é a identificação do signatário, né? O que ela fez? Ela fez um relatório para o Superintendente Regional do Departamento de Polícia Federal do Distrito Federal, contando para ele como foi o curso. Então, ela relatou tudo o que aconteceu. Então, no período de 6 a 10 de novembro de 2006, foi realizado o curso de inteligência policial no combate ao narcotráfico para policiais do Mercosul e países associados. Então, ela apresentou, aí ela começou a contar como foi no início, como que ele decorreu e como que ele foi encerrado. É isso que é relatar, certo? Quando a gente faz estágio, a gente não faz o relatório do estágio, então é para contar tudo que a gente viu, que a gente presenciou, ouviu, não é isso? Aqui nós temos local e data. Como eu falei, a identificação do signatário. Bem simples de se entender. Existem relatórios muito complexos? Existem, certo? Mas para nós basta saber que ele relata, tá? Bom, parecer. O parecer é muito parecido com o laudo, porque o parecer traz aquilo que parece para o especialista que o redige. O que acontece, né? O especialista é aquele que tem uma opinião profissional acerca de algum evento. Por isso que eu falei que ele parece com o laudo. Que o laudo quem faz é o perito. O que o perito faz? A perícia, lógico, mas ele vai lá investigar tudo que tem para ser investigado, né, com todos os detalhes, e vai colocar no laudo aquilo que parece que aconteceu para ele, a partir de opiniões profissionais, lógico, certo? Não pode ser opinião pessoal. Então, o parecer é assim, um especialista vai colocar aquilo que parece a ele. Nesse caso desse parecer, desse exemplo que eu coloquei para vocês, aí nós temos um perito de imóveis, que ele vai ver, ele vai colocar dentro para um juiz, a partir da investigação que ele faz do imóvel, quanto ele acha que o aluguel deve valer, não é? O aluguel deve ser de tantos reais, não é? Com base na inspeção que ele faz, na investigação que ele faz dentro do imóvel. Então, ele põe uma opinião profissional, de perito, de especialista da condição dos imóveis. Veja só, a gente tem aí, aqui, o vocativo. Depois nós temos aqui a apresentação do especialista, quem é ele, não é? Aí nós temos a introdução, porque ele coloca o que a perícia fez, qual foi a investigação que ela fez. Daí ele descreveu a vistoria e pôs aqui no final a conclusão, certo? Pôs a conclusão. Tudo bem? Aí nós temos o fecho, local e data, e aqui a identificação do signatário. Tá certo? É isso. Minha gente, não tem nada de difícil nisso, nada de difícil, certo? Se a gente só vai gravando os documentos pelos nomes, né? Pelos nomes, né? Fica mais fácil de a gente saber a finalidade. E depois gravem bem quais são os documentos que tem local e data embaixo, né? Para ficar mais fácil de a gente fazer a diferença, porque é nisso que o CESP muitas vezes se apoia. Tá bom? Entendido isso? Ótimo. Eu coloquei aqui algumas questões que talvez não dê tempo de eu fazer todas elas com vocês, mas eu quero comentá-las. Então, deem uma olhadinha comigo nessa aqui, ó. Acerca da redação de documentos oficiais, julgue os itens que se seguem. E aí nós temos aqui na questão: desrespeitam-se as exigências de clareza, objetividade e obediência às regras gramaticais ao se apresentar o seguinte parágrafo no início de um relatório. Então, desrespeitam-se, vejam, clareza, objetividade e obediência às regras gramaticais. Então, ele está dizendo que o texto está mal redigido. Vamos simplificar? Sempre procura simplificar o que está sendo solicitado. Ó, se é para desrespeitar clareza, objetividade e obediência às regras gramaticais, é porque o texto veio errado, não é? Mal redigido, uma porcaria. E aí ele põe, ao se apresentar o seguinte parágrafo de início de um relatório.
Então, se não houver erro nenhum, a gente ainda tem que ver se é um relatório, tá? Aí nós temos assim, ao apresentar este relatório, os resultados parciais da ouvidoria realizada durante os meses de outubro e novembro de 2008, eu já poderia parar aqui, porque nós temos aqui um problema de regra. De grafia, não se escreve nome de mês com letra maiúscula. Aqui tinha que ser letra minúscula. Só por isso, a gente já sabe que está errado. E nesse caso, a gente também sabe, então, que de fato o documento desrespeitou a obediência às regras gramaticais. Por isso, o item está certo. Viram? A gente já viu que está errado aí outubro e novembro? Então, é verdade. O texto desrespeitou algumas exigências. E vejam, quando ele diz, ao apresentar este relatório, os resultados parciais da ouvidoria, veja, ele está falando dos resultados parciais, realizada durante os meses de outubro e novembro de 2008, ano em que visamos a melhorias no atendimento dos usuários na eficiência dos procedimentos internos, graças às restrições orçamentárias oriundas de financiamento para as áreas fins. Tá, e os resultados? Vejam, como o autor para aqui, ó, para falar, né, os resultados parciais da ouvidoria realizada neste momento, aí ele começa a falar de 2008, vejam, ano em que visamos a melhorias e não para mais, certo? Então, também tem um problema sério de clareza e objetividade. Tranquilo? Ó, o segundo é assim, considerando as normas de redação de textos oficiais, julgue os próximos itens. Embaixadores, secretários de Estado dos governos estaduais e auditores da Justiça Militar estão entre as autoridades que devem ser tratadas por Vossa Excelência? O material vocês têm a listinha. Pensem, embaixadores, secretários de Estado e auditores da Justiça Militar. Olha só, nós temos os auditores da Justiça Militar que fazem parte lá do Judiciário, embaixadores, secretários, que são todos altas autoridades. Se são altas autoridades, verdade, eles são Vossa Excelência, tá? Depois, os adjetivos referidos aos pronomes de tratamento concordam com o gênero do interlocutor, ou seja, masculino e feminino de acordo com homem e mulher? Perfeito, certo? 4. O fecho atenciosamente deve ser empregado para saudar autoridades de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior. Lembra da flechinha? Para cima, para frente ou para baixo? Então, está certo. 5º, o destinatário do memorando apresentado ocupa cargo hierarquicamente superior. Então, o destinatário, aquele que recebeu o destino do memorando, é um diretor. Né? E o emissor é um chefe de núcleo. Em vista disso, o fecho correto para esse documento deveria ser respeitosamente perfeito, porque o diretor tem um cargo superior ao do emissor, que é chefe de núcleo. Beleza? Pronto. Depois a gente tem isso aqui. Respeitam-se as normas relativas à redação de documentos oficiais ao se finalizar um atestado ou declaração da maneira apresentada a seguir. Veja, a gente não precisa saber muita coisa, tudo de cor. Basta entender que local e data finalizaram completamente o texto. Não existe isso. A identificação do signatário sempre é o último elemento. Não é verdade? Então, esse item aqui, ó, está errado porque não se respeitam as normas relativas à redação de documentos. Tudo bem, minha gente? Pronto, então a gente encerra aqui, né? A nossa parte teórica. No nosso próximo encontro, a gente vai ter os esquemas de memorização para a gente comentar. Tá certo? Então, até mais!